A história da humanidade é uma narrativa épica que se estende por milhões de anos, marcada por descobertas revolucionárias, conquistas extraordinárias e transformações profundas que moldaram o mundo que conhecemos hoje. Desde os primeiros passos hesitantes de nossos ancestrais nas savanas africanas até a era digital contemporânea, nossa espécie demonstrou uma capacidade única de adaptação, inovação e progresso. A jornada humana começou há aproximadamente 7 milhões de anos, quando nossos ancestrais hominídeos divergiram dos grandes primatas na África. O Homo sapiens, nossa espécie atual, emergiu há cerca de 300 mil anos no continente africano. Estes primeiros humanos viviam como caçadores-coletores, organizados em pequenos grupos nômades que seguiam os recursos naturais disponíveis. A descoberta e o controle do fogo, há aproximadamente 400 mil anos, representou um marco fundamental na evolução humana. O fogo não apenas proporcionou proteção contra predadores e aquecimento durante as noites frias, mas também permitiu o cozimento de alimentos, facilitando a digestão e liberando mais energia para o desenvolvimento do cérebro humano. Esta conquista tecnológica primitiva seria o primeiro de muitos saltos que distinguiriam a humanidade das demais espécies. Entre 70 mil e 50 mil anos atrás, grupos de Homo sapiens começaram a migrar para fora da África, espalhando-se gradualmente por todos os continentes habitáveis. Esta expansão global demonstrou a notável adaptabilidade humana, com diferentes grupos desenvolvendo características físicas e culturais específicas para sobreviver em ambientes diversos, desde as geleiras árticas até os desertos tropicais. Durante este período paleolítico, os humanos desenvolveram ferramentas cada vez mais sofisticadas, criaram as primeiras expressões artísticas nas cavernas e estabeleceram sistemas complexos de comunicação que evoluiriam para as linguagens que conhecemos hoje. A arte rupestre, encontrada em cavernas ao redor do mundo, testemunha a emergência da consciência simbólica e da necessidade humana de expressar ideias abstratas. Há aproximadamente 12 mil anos, ocorreu uma das transformações mais significativas da história humana, a Revolução Neolítica. Este período marcou a transição gradual de sociedades caçadoras-coletoras para comunidades agrícolas sedentárias. A domesticação de plantas e animais em regiões como o Crescente Fértil, o Vale do Rio Amarelo na China e os Andes sul-americanos permitiu o surgimento dos primeiros assentamentos permanentes. A agricultura revolucionou completamente a organização social humana. O excedente alimentar possibilitou o crescimento populacional e a especialização do trabalho, criando as primeiras classes sociais diferenciadas. Artesãos, sacerdotes, guerreiros e administradores emergiram como grupos distintos, cada um contribuindo de maneira específica para o funcionamento das comunidades cada vez mais complexas. Por volta de 300 a.C., surgiram as primeiras civilizações urbanas na Mesopotâmia, caracterizadas por cidades-estado como Ur, Babilônia e Nínive. Estas sociedades desenvolveram sistemas de escrita cuneiforme, códigos de leis sofisticados como o Código de Hammurabi e impressionantes conquistas arquitetônicas, incluindo os famosos zigurates. Simultaneamente, outras grandes civilizações floresceram ao longo dos rios que proporcionavam solo fértil e água abundante. O Antigo Egito, às margens do Nilo, criou uma das civilizações mais duradouras da história, famosa por suas pirâmides monumentais, sistema hieroglífico de escrita e conhecimentos avançados em matemática, medicina e astronomia. A civilização do Vale do Indo, no atual Paquistão e norte da Índia, desenvolveu cidades planejadas com sistemas sofisticados de saneamento e drenagem. Primeiro milênio antes de Cristo testemunhou o florescimento de civilizações que deixariam legados duradouros para a humanidade. Na Grécia Antiga, emergiram conceitos fundamentais de democracia, filosofia e ciência que ainda influenciam o pensamento ocidental. Filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles estabeleceram as bases do pensamento racional, enquanto matemáticos como Pitágoras e Euclides formularam princípios que permanecem válidos até hoje. O Império Romano, por sua vez, demonstrou capacidades excepcionais de organização administrativa, engenharia e direito.
A construção de estradas, aquedutos e anfiteatros por todo o território imperial exemplificou a habilidade romana de integrar diferentes povos sob uma estrutura comum. O sistema legal romano forneceu a base para muitos sistemas jurídicos modernos, enquanto o latim se tornou a língua franca de grande parte do mundo conhecido. No Oriente, a China imperial desenvolveu inovações tecnológicas revolucionárias, incluindo a pólvora, a bússola, o papel e a imprensa, séculos antes de sua adoção no Ocidente. A filosofia chinesa, representada por pensadores como Confúcio e Lao Tse, ofereceu perspectivas alternativas sobre ética, governança e a relação entre o indivíduo e a sociedade. O período medieval, frequentemente caracterizado como uma era de declínio, na verdade testemunhou desenvolvimentos significativos que moldaram o mundo moderno. O surgimento e expansão do cristianismo, islamismo e budismo como religiões organizadas criaram novos sistemas de valores e estruturas sociais que unificaram vastos territórios sob identidades comuns. O Império Islâmico, em sua idade de ouro entre os séculos 8 e 13, preservou e expandiu o conhecimento clássico greco-romano, fazendo contribuições fundamentais à matemática, medicina, astronomia e filosofia. Cidades como Bagdá, Córdoba e Cairo tornaram-se centros de aprendizado onde estudiosos de diferentes culturas colaboraram na tradução e desenvolvimento do conhecimento humano. Na Europa, o sistema feudal, apesar de suas limitações, proporcionou estabilidade suficiente para o desenvolvimento de universidades, catedrais góticas e inovações agrícolas, que aumentaram significativamente a produtividade. Os mosteiros preservaram textos clássicos e desenvolveram novas técnicas agrícolas e manufatureiras. Os séculos XIV a XVII marcaram um período de renascimento intelectual e artístico na Europa, que redefiniu a compreensão humana sobre o mundo e o lugar da humanidade nele. O Renascimento italiano produziu gênios polímatas como Leonardo da Vinci e Michelangelo, cujas obras combinaram arte, ciência e engenharia de maneiras revolucionárias. A Revolução Científica, liderada por figuras como Copérnico, Galileu, Kepler e Newton, estabeleceu o método científico moderno e desafiou concepções tradicionais sobre o universo. A descoberta de que a Terra orbitava o Sol, e não o contrário, simbolizou uma transformação fundamental na percepção humana sobre nosso lugar no cosmos. Os séculos XV e XVI testemunharam as grandes navegações, quando exploradores europeus estabeleceram rotas marítimas que conectaram todos os continentes habitados pela primeira vez na história. Embora este período tenha resultado em conquistas violentas e na exploração de povos indígenas, também iniciou o primeiro processo verdadeiramente global de intercâmbio cultural, tecnológico e biológico. O intercâmbio colombiano introduziu novos alimentos, animais e tecnologias entre os continentes, transformando dietas, economias e sociedades em todo o mundo. Plantas como batata, milho e tomate revolucionaram a agricultura europeia, enquanto cavalos, gado e armas de fogo transformaram as sociedades americanas. O século XVIII marcou o início da Revolução Industrial, primeiro na Grã-Bretanha e depois espalhando-se pelo mundo. A invenção da máquina a vapor, seguida por inovações em metalurgia, têxtil e transporte, transformou fundamentalmente a organização econômica e social humana. A produção em massa substituiu o artesanato tradicional, enquanto as ferrovias e navios a vapor revolucionaram o transporte e as comunicações. Esta transformação industrial criou novas classes sociais, a burguesia industrial e o proletariado urbano, e gerou tanto prosperidade sem precedentes quanto problemas sociais significativos. As cidades industriais cresceram rapidamente, frequentemente em condições precárias que estimularam movimentos de reforma social e o desenvolvimento de ideologias políticas modernas, como o liberalismo e o socialismo. O século XX testemunhou uma aceleração extraordinária do progresso humano, marcada tanto por conquistas notáveis quanto por tragédias devastadoras. Duas guerras mundiais demonstraram tanto a capacidade destrutiva das tecnologias modernas quanto a capacidade humana de mobilizar recursos para objetivos comuns. O período pós-guerra viu a descolonização da maior parte do mundo, a Guerra Fria entre superpotências e, finalmente,
a emergência de uma ordem global mais multipolar. As conquistas tecnológicas do século incluíram a aviação, a energia nuclear, os computadores, a internet e a exploração espacial. A humanidade pisou na Lua em 1969, demonstrando nossa capacidade de transcender os limites planetários. Simultaneamente, avanços em medicina erradicaram doenças como a varíola e estenderam significativamente a expectativa de vida humana. O século XXI trouxe novos desafios e oportunidades. A revolução digital conectou bilhões de pessoas instantaneamente, criando uma sociedade global da informação. Avanços em biotecnologia, inteligência artificial e energia renovável prometem transformações ainda mais profundas. Contudo, desafios como mudanças climáticas, desigualdade global e o potencial impacto disruptivo de novas tecnologias requerem soluções coordenadas globalmente. A história da humanidade revela uma espécie com capacidade extraordinária de adaptação, inovação e cooperação. Desde os primeiros ferramentas de pedra até as modernas tecnologias digitais, demonstramos consistentemente a habilidade de superar desafios através da criatividade, conhecimento e colaboração. À medida que enfrentamos os desafios do século XXI, incluindo sustentabilidade ambiental, exploração espacial e o desenvolvimento responsável de inteligências artificiais, a história nos oferece tanto cautela quanto esperança. Nosso passado demonstra que somos capazes de transformações extraordinárias, mas também nos lembra da importância da sabedoria, ética e cooperação global na condução dessas transformações. A história da humanidade continua a ser escrita, com cada geração contribuindo novos capítulos para esta narrativa épica de descoberta, progresso e aspiração. Nossa capacidade única de aprender com o passado, adaptar-nos ao presente e planejar o futuro, sugere que os próximos capítulos desta história podem ser ainda mais extraordinários que todos os anteriores.